Como vão os irmãos? Esperamos que tudo bem, que apenas a saudade esteja machucando os vossos corações, mas que a paz, a bênção de Deus esteja em cada lar, em cada coração. Vamos ler aqui um texto que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dirija. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, querido Pai, a nossa oração é para que o Senhor visite cada lar, cada vida, ó Deus, ansiosa, na expectativa. O Senhor tem comandado todas as coisas, nós temos certeza disso e somos afetados porque somos seres humanos vivendo nesse mundo. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua bênção e já agradecendo, porque o Senhor só tem nos feito bem, nos guardado de todos os perigos, de todos os males. Abençoe, portanto, cada irmão, cada lar, cada familiar, cada um dos nossos parentes. Oramos pelos irmãos que presencialmente vêm ao templo, para que sejam guardados e abençoados por Ti também. Que o Senhor nos dê a direção pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. meditar nessa mensagem no Salmo de número 34,
7 promessas de Deus. A Bíblia está repleta de promessas e elas nos atingem de forma geral, de forma específica. Deus fez muitas promessas para os patriarcas. Diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias, e isso nos atinge diretamente, porque da descendência de Abraão, a nação de Israel, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E temos para o Novo Testamento, temos na Bíblia várias e várias promessas. Podemos destacar aqui a promessa da salvação. É certo que Deus salvará a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Também nós sabemos da vida eterna. Jesus foi nos preparar lugares eternos. Nos é prometida também a coroa da vida e que seremos herdeiros do reino. Todas promessas que até acontecerão ainda. Nós já desfrutamos da salvação, mas ela se completará quando estivermos na presença do Senhor. E essa vida eterna, essa coroa, herdeiros do reino, algo profético. Também nós temos a promessa do Espírito Santo, que já foi nos dado e habita em nós. Portanto, a Bíblia está repleta destas promessas, coisas que nos alcançam diretamente, graças a Deus. E quando falamos que essas promessas vêm de Deus, vêm da sua palavra, em primeiro lugar, nós sabemos que ela vai se cumprir, elas se cumprirão, porque Deus não pode mentir. É uma verdade, é uma certeza. Deus não mente. E as promessas que Ele nos faz se cumprirão. Em segundo lugar, quem faz a promessa é fiel. Alguém pode prometer alguma coisa para o seu filho, para a sua filha, um pai? Um professor pode prometer alguma coisa para o seu aluno? Nós todos podemos fazer promessas e não cumpri-las, porque somos infiéis em muitas coisas, mas Deus é fiel. Quem promete é fiel para cumprir, é a segurança que nós temos. Se é promessa de Deus, está registrada essa promessa na palavra do Senhor, se é direta para nós, com certeza se cumprirá. E em terceiro lugar, as palavras do Senhor não passarão. Passa o céu e a terra, mas as palavras do Senhor nunca passarão, se cumprirão plenamente. Então, estas convicções, estas certezas nós temos daquele que promete, ou aquele que promete é aquele que cumpre. No Salmo de número 34, nós temos 7 promessas que são bem visíveis e nós queremos vê-las e são tão boas para nós. A primeira promessa, que está no versículo de número 4, livra-nos de todos os nossos temores. Quem é que não tem medo? Quem é que não tem uma ansiedade na sua vida? Quem não se sente ameaçado aí pelo vírus, ameaçado por pessoas, por parentes até, ameaçados pelo inimigo? Quem não anda assustado, né, com a criminalidade, com a violência, seja lá o que for que possa nos causar temor, possa nos dar medo? Então, é uma promessa que o Senhor há de nos livrar de todos esses nossos medos. A segunda promessa nós encontramos no versículo de número 6, que também é um livramento. Livra-nos de todas as nossas tribulações. O Senhor nos livra de todas as nossas aflições. No mundo tereis aflições, tribulação. Pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Livra-nos o Senhor de todas as tribulações. Em terceiro lugar, uma terceira promessa que nós encontramos nesse Salmo 34, está no versículo de número 7. Livra-nos pelo seu anjo que acampa-se ao nosso redor.
Então Deus mesmo envia o anjo que está acampado para olhar o que está ocorrendo e agir no tempo determinado, no momento certo. Não que ele vai evitar que façamos erros até deixemos de pecar, não é esta a ideia, mas aquele acampamento do exército se preparando para a guerra, se preparando para proteger a nação, estando em estado de alerta, ora, é algo divino que vem do Senhor, portanto ele nos livra na ação do anjo que já está acampado ao nosso redor, para os perigos. Muitas vezes na minha vida eu me vi livres de momentos difíceis, onde poderia dizer que, temendo até a morte, questões de acidentes que poderiam acontecer, e Deus me livrou, e eu penso na ação do anjo que está acampado ao redor. Então é bom pensarmos nisso, na questão do anjo, que é um ser espiritual que nós não vemos, mas Deus escolheu fazer assim. O Salmo 34, nesse versículo 7, está narrando desta maneira. Uma quarta promessa nós encontramos no versículo de número 10, bem nenhum nos faltará. Aquele que é crente, aquele que teme ao Senhor, nunca mendigará o pão, porque o Senhor o sustenta, o Senhor dá o comer, o vestir, para todos aqueles que têm temor do seu santo nome. Quando alguém vem pedir algo para mim, eu não me nego a dar, a ajudar aquela pessoa, sempre digo, olha, procure os caminhos do Senhor, porque o Senhor não vai deixar você mendigar o pão. Ele levantará pessoas, se você se unir a uma igreja, se você se unir a pessoas que têm esse amor no coração, Deus mesmo vai usá-las para te ajudar. As portas vão se abrir. Portanto, é uma verdade que nós sabemos, bem nenhum nos faltará. Para a minha vida e pelo testemunho de muitos irmãos, sempre no momento certo, chega, como aquele grande evangelista que tinha um orfanato e às vezes não tinha recurso nenhum, mas ele sempre confiou no Senhor e no momento certo aparecia o que comer, o que beber, o que vestir. Essa confiança que nós temos em nosso Deus, bem nenhum nos faltará. Nós encontramos uma quinta promessa no versículo de número 12, longevidade para ver o bem. Nós vivemos neste mundo, não devemos amar o mundo, mas aqui o versículo diz, aquele que ama a vida tem prazer pelo viver, e existe em nós esse instinto de sobrevivência. Se alguém está no leito de hospital, se algo muito ruim ali, um ataque cardíaco, existem os aparelhos, existe a medicina toda, os médicos, enfermeiros que vão prestar socorro para trazer de volta a vida àquela pessoa, ou conservar a vida daquela pessoa. Então, de alguma maneira, queremos viver e vamos vivendo, o tempo vai passando, claro, vamos envelhecendo, aquela nossa juventude, aquela nossa força, aquele nosso vigor vai embora. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Os olhos vão escurecendo, os moedores vão caindo, já não se ouve o canto dos pássaros, o paladar vai embora, as pernas fraquejam, os braços ficam moles. É bíblico isto e acontece para todos, mas a longevidade, e o que seria isso? Viver 80, 90, 100 anos, nós sentimos muito quando uma criança parte desse mundo, quando uma enfermidade a leva, um jovem que tinha toda uma vida pela frente, a pandemia aí que está ceifando muitas vidas de pessoas jovens e com certeza muitos idosos que estão partindo, mais vulneráveis, e fica para os parentes, fica para aqueles que estão ao seu redor o sentimento
Mas viver bastante, a longevidade, nós todos temos esse anseio. Mas eu particularmente penso, a irmã Claudete fala muito nisso também, é bom viver a longevidade, mas com saúde, vendo outros com saúde. Essa longevidade nos leva a ver os netos, quem sabe, para algumas pessoas aí, ver os bisnetos. Então está nas mãos de Deus o tempo da nossa vida, mas aqui o texto diz longevidade para ver o bem. Longevidade para ver o mal, tem muita gente, vive bastante. Tem gente que já passou pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, por outras pestes, por essa peste, mas que possamos viver bastante, mas viver bem, viver para ver o bem, ver tudo isso passando, tudo voltando à normalidade, pelo menos, as escolas, os lugares que nós frequentávamos, ou a própria reunião como igreja, pois a longevidade para ver o bem é muito boa. Essa é a quinta promessa. A sexta promessa está no versículo de número 15. Os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor. Que bom! E temos um Deus que nos ouve no nosso clamor, no nosso choro, na nossa angústia, no nosso desespero, clamando, orando. Ele tem os ouvidos bem abertos para nos ouvir. Muitas vezes o ser humano, o igual a nós, não quer nos escutar. Graças a Deus, porque tem muita gente que faz isso, tem ouvidos abertos e está pronto para ajudar. Que Deus nos use para isso, mas Deus o Todo-Poderoso, tem os seus ouvidos abertos para o nosso clamor. Que promessa maravilhosa, e com certeza Ele cumpre. E em sétimo lugar, o sétimo nessa lista das promessas de Deus, no Salmo 34, está no versículo 18, que diz assim: Ele salva os de coração oprimido. Quantas vezes o coração está apertado, as nossas dificuldades do dia a dia, do mês a mês, do ano em ano, coração oprimido, é destes que Deus gosta, está escrito aqui como promessa. Ele salva os de coração oprimido, Ele dá um alento, dá um remédio que só Ele sabe dar, a própria palavra amiga de uma pessoa, enfim, uma promessa muito boa, como todas as outras, que Ele nos salva os de coração oprimido. 7 promessas maravilhosas para nós: livra-nos de todos os nossos temores, livra-nos de todas as nossas tribulações, livra-nos pelo seu anjo que acampa-se ao nosso redor, que bem nenhum nos falta, longevidade para ver o bem, os ouvidos atentos ao nosso clamor, Ele salva os de coração oprimido. Mas não é para todo mundo. Não podemos afirmar, olha, promessa para todo mundo, quem quer, todo mundo quer. Só tem coisa boa. Num salmo somente já encontramos essas 7 promessas do Senhor que com certeza se cumprem. Ele tem feito, tem cumprido isso na minha vida, nas nossas vidas. Existem, portanto, as condições de quem lê, de quem recebe essas promessas. Como já foi dito, não é para todo mundo. Para quem são as promessas? Para quem se aplicam estas promessas? Em primeiro lugar, para aqueles que têm uma atitude de adoração e louvor. Versículos 1 a 3 deste Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. O salmista Davi está convocando a todos.
Então, para esses que louvam e adoram ao Senhor, como descreve aqui o salmista, estas promessas são verdadeiras, são aplicáveis. Então, em primeiro lugar, veja se teu coração está com glorificação a Deus, exaltação a Deus, louvor ao Senhor, porque um coração ingrato, um coração amargurado que diz assim: olha, o Senhor nada faz por mim, eu não estou crendo nisso, então Deus não vai atuar. Você tem que acreditar, confiar, faz parte das promessas, das condições de que você espera em Deus, que você confia em Deus, por isso o exalta, por isso o bendiz, por isso engrandece o seu nome, seja lá o que acontecer, Ele é louvado na minha existência. Não importa a circunstância, Ele me ama, Ele cuida de mim, tem preparado um lugar eterno, uma morada eterna para mim, para você, que o louva, que o adora, que cumpre os seus mandamentos. Em segundo lugar, uma segunda condição, aos que o buscam. Então diz assim o versículo 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Para o Senhor te acolher, você tem que buscá-lo. Quem busca o Senhor, ele se deixa achar. E você encontra no Senhor um tesouro maravilhoso. Você encontra o ajudador, o auxiliador, você encontra o Salvador, você encontra no Senhor tudo o que é bom. Então, a condição é essa, devemos buscar o Senhor. E Davi aqui sempre é o nosso parâmetro. Davi aqui é aquele que nós lembramos que fazia todas essas coisas, por isso ele escreveu, inspirado por Deus. Ele tinha uma atitude de adoração e louvor, ele buscava o Senhor e o Senhor o acolhia. É só ler a história de Davi que nós percebemos tudo isso. A terceira condição, aos que têm temor a Deus. Você teme a Deus, você teme ao Senhor que tem o controle de tudo, não usa o seu nome em vão, antes usa o seu nome para a oração, para o consolo. Olha, é palavra de Deus, é a vontade de Deus, é bênção de Deus, nesse sentido. Então, o temor ao Senhor deve estar no nosso coração, como estava no coração de Davi. Tema a Deus. A Bíblia fala que nós não devemos temer o homem que tem poder para tirar a nossa vida e deixar ali lançada no chão, mas devemos temer ao Senhor. Ele tem poder para jogar uma alma no inferno. A quarta condição, aos que clamam. Versículo 6, clamou este aflito. Ora, se você nem pede, nem chora diante do Senhor, nem clama por Ele, pela ajuda dEle, pela aflição que você está passando, por que que Ele vai agir necessariamente? Graças a Deus, porque Ele age, Ele dá a chuva, o sol para os bons, para os maus. A ação de Deus independe da ação humana, a Ele toda a glória. Ele é soberano sobre cada um de nós, mas Davi clamava ao Senhor, Davi orava ao Senhor. É condição para recebermos estas promessas, recebermos as bênçãos do Senhor, clamarmos a Ele. Quando acontece um perigo conosco, nós clamamos pela mãe, né? Mãe, me ajuda, me socorre. E por que não pedir a Deus? Socorro a Deus. Por isso que a idolatria é algo terrível, de errado, uma coisa totalmente errada, porque as pessoas clamam, pedem ao ídolo de barro, de ouro, seja lá qual material for, mas não clamam, não pedem ao Deus Todo-Poderoso, como muitos pedem até para a mãe de Jesus, Maria. Não tem nada a ver com isso, ela fez, cumpriu a sua parte, mas ela que diz: fazei tudo o que Ele vos mandar, façamos tudo o que Jesus nos manda. A quinta condição, aos que não dizem coisas más e não contam mentiras.
aqui uma vigilância da língua, do falar, que está aí bem escondidinha, e que bom falar coisas boas, coisas temperadas, coisas que animem, é remédio para aquele que ouve uma palavra boa. Mas quando usamos a nossa língua para falar mal de alguém, falar de coisas más, só pronunciar o mal, ser negativista e ainda fica contando mentiras, usa a língua para falar mentiras, como pode esse receber alguma coisa do Senhor? Aquele que mentia, não minta mais. Pode ser que houve um tempo que nós mentíamos, que alguém mentia, fazia uso da mentira para sair de situações, mas sendo um crente, deixemos de lado a mentira. Fale sempre a verdade, sagrada ao Senhor, a verdade sempre será melhor. Mentira tem perna curta, como se diz. A sexta condição, para aqueles que se apartam do mal e procuram a paz. Tem pessoas que só procuram o mal, se envolvem no mal. Olha, o jovem morreu, era 2 horas da madrugada, estava voltando com uma turma, alguns estavam bêbados, o que estava dirigindo bebeu bastante, bateram o carro, foram assaltados. Então, relatos desse tipo, pessoas que não buscam o bem, que fazem apenas o que dá vontade para agradar a carne, vão para um caminho tortuoso. O próprio assaltante sabe dos riscos que está correndo de ser preso, de ser pego ali pela polícia, de levar um tiro, poder morrer naquele mal que ele está fazendo. Então, para aqueles que se apartam do mal, nós sempre elogiamos aqueles que fazem o bem, que procuram as coisas de Deus, estão nos caminhos do Senhor, que quando era possível estamos reunidos na casa de Deus, Deus sempre nos guardando, nos abençoando. Então é melhor estar na casa de Deus do que em outro lugar. Como também é muito bom estarmos na nossa casa, dentro da nossa casa, com a nossa família. Claro que não é errado sair, uma diversão, ter amigos, tem que estudar, tem que trabalhar, Deus nos livre dos males que estão por aí, mas procurar o mal é que é errado. Então aparte-se do mal e procure a paz. Sobre o mal ainda o versículo 14 diz assim: pratique o que é bom. Então se afaste do mal e pratique o que é bom. E sobre a paz, empenhe-te por alcançá-la. Então a paz não está aí solta para que você se aproveite dela. Você tem que se empenhar. Não, olha, eu sei que ali pode haver um atrito. Eu sou o Ceará, ele é Fortaleza, um exemplo aí do futebol, questão política, por exemplo, não. Na família, que seja. Então vamos procurar tecer a paz, vamos nos empenhar para alcançar a paz. A paz faz bem, é fruto do Espírito Santo, faz parte do fruto do Espírito Santo. Vamos lá para a sétima condição, aos que têm o coração quebrantado. Ora, coração orgulhoso é o contrário disso, um coração cheio de si, mas o Senhor olha com todo carinho para o coração quebrantado, o coração necessitado, o coração estraçalhado mesmo por questões da vida, desse que tem chorado no seu íntimo, chorado no seu interior, as mágoas pelas pessoas. Muita gente até tem mágoa pelo próprio Deus, ou então no máximo vai dizer confio só em Deus, mais em ninguém. Mas é para esses que Deus olha, para mudar o teu coração. Deixe Deus mudar o teu coração, mudar a tua vida. Então quem tem o coração quebrantado, mas um coração que busca solução em Deus, se volta para Deus, ele vai restaurar. Em oitavo lugar, a oitava condição, aos que confiam no Senhor. Versículo 22, o final dele diz assim: dos que nele confiam.
nenhum será condenado. Olha que condição maravilhosa. Eu confio no Senhor e eu não serei condenado, porque eu confio no Senhor, confio no seu Filho Jesus Cristo, que morreu, se deu na cruz em meu favor, perdoando os meus pecados. Ora, não sou condenado. Ao homem importa viver uma vez somente, depois vem o juízo. E nesse juízo não serei condenado, estarei à direita do trono de Deus naquele julgamento. Que você também possa ter essa convicção, que você possa confiar no Senhor e ter essa certeza de que não será condenado. Portanto, uma atitude de adoração e louvor, buscar o Senhor, temer ao Senhor, clamar a Ele, coisas ditas pela boca que agradem, nada de mentiras, se apartando do mal, procurando a paz, um coração quebrantado, confiando nele, aí as promessas que ele nos dá nesse salmo. Temos tantas outras promessas pela palavra, toda se encaixam e vêm para nós e nós podemos desfrutar e podemos ter certeza desse Deus que é fiel, que não mente, que cumpre a sua palavra. Que você possa ter, portanto, estas condições para que essas promessas se cumpram na sua vida. E finalizando, irmãos, eu quero frisar bem o versículo de número 8. Vou destacar aqui esse versículo. Você ainda tem alguma dúvida que servir a Deus é o melhor? Que cultuar o seu nome, depositar a sua confiança aos cuidados do Senhor é o melhor para a sua vida? Você tem experimentado, você tem provado do Senhor? Diz assim o versículo 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom, feliz o homem que nele se refugia. Olha que promessa que nós alcançamos, que não foram citadas junto das outras, mas está sendo dito aqui, provai. Uma vez alguém falou, não vou comer essa laranja não, porque ela me parece estar azeda. Provou a laranja para saber se estava azeda ou não? Prove primeiro para falar depois, se gostou, se não gostou. Então o provar faz parte de nós, então, confiarmos, acreditarmos naquilo. E Deus está te chamando, prove de mim, prove do meu amor, prove da minha proteção, prove da minha presença, prove do meu ser, prove para ver quanto eu sou bom, mas prove mesmo, venha, se achegue, abrace a palavra, abrace o que é meu, abrace o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, prove. Eu quero ver se você vai dizer que não gostou. Muitas pessoas foram atrás de refutar a palavra de Deus, foram atrás de refutar a ressurreição de Jesus e acabaram se convertendo porque viram que a verdade estava dentro da palavra do Senhor. Então provai. E a outra coisa junto do provai é vede. É o teste de Santo Tomé. Tomé precisou de ver para crer. Muitas pessoas precisam ver para crer. Deus está te chamando, prove, vede. Jó pensava acreditar, confiar em Deus, mas só depois de toda a aprovação, agora os meus olhos veem. Quem sabe até hoje você não tem provado de Deus? Quem sabe até hoje você não tem visto as maravilhas do Senhor? Parece que essas maravilhas são para todos, para todas as pessoas, menos para mim. Eu não, eu tenho provado e gostado muito do Senhor, eu tenho visto as grandes bênçãos que Ele tem realizado na minha vida, na vida da minha família. Eu não troco por nada. Hoje alguém veio mexer com a internet, porque com a falta de luz, as coisas que se queimaram, e sabendo que era uma igreja, eu pastor, ele se abriu falando, olha, eu estou com essa questão aí de estar com um pé no mundo e um pé na igreja, mais no mundo do que na igreja. Nós pudemos convidar a ele a ficar
com o pé somente, não na igreja, mas no Senhor, na rocha firme, porque ele teria ali as boas coisas, os grandes prazeres, o manjar, o banquete de Deus para a vida dele e para as nossas vidas, provando que o Senhor é bom, provando e vendo que o Senhor é bom. Um pé no mundo não dá certo não, e feliz será esse homem que nele se refugia. Ou numa outra versão está escrito assim: procure descobrir por você mesmo, não pelas palavras dos outros, nem mesmo pela palavra necessariamente do pregador, pela existência dele, mas pelo que ele fala da palavra de Deus. Eu quero provar estas promessas que foram anunciadas, eu quero ver se essas condições estão em mim, como o evangelista Lucas fez esse trabalho de investigação acerca da vida de Jesus e escreveu ali o seu evangelho, o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos. Ele sondou, ele foi ver os bereanos que iam na palavra para ver se é isso mesmo. Então procure descobrir por você mesmo o Deus maravilhoso que te ama e que quer cuidar de você. Então procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Eu já provei, já vi, continuo provando e vendo que Deus é bom para mim. E eu anuncio esse Deus maravilhoso para a minha igreja, para os ouvintes, para que alcance o seu coração. Provai e vede que o Senhor é bom. Você será feliz. Feliz aquele que nele se refugia. Fica aí o desafio para você provar e ver e narrar com testemunho todas as maravilhas, todas as promessas que passam a se cumprir no seu viver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Bíblia tem 9.000, 8.000 promessas, bem distintas, bem visíveis. Muitos dizem que tem umas 3.000 promessas, e alguns dizem que pelo menos promessas bem diretas são 365, ou seja, uma para cada dia do ano. Nós sabemos que são grandes as promessas, nós vimos 7 nessa oportunidade. Nós vimos as 8 condições para receber e vimos que temos de provar e ver como o Senhor é bom. Que Deus te abençoe para isso. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aqui temos muitas promessas de bênção, do rosto protegido, misericórdia, a paz que invade o nosso coração, mais promessas para a sua vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.